Vamos falar agora sobre infiltração. É o nosso próximo tópico na disciplina aqui de hidrologia. A infiltração é um dos processos hidrológicos de grande relevância. A gente já, no decorrer aqui da disciplina, nós iniciamos o nosso estudo através da análise da bacia hidrográfica. Nós vimos que a bacia hidrográfica é a região que drena suas águas por um único ponto chamado exutório. Vimos as principais características fisiográficas da bacia, quais sejam os do solo, tipo de solo, área da bacia, comprimento do rio principal, declividade do rio principal. Vimos como essas variáveis fisiográficas afetam a transformação entre o total que chove e as vazões que acontecem na bacia. Depois disso a gente subiu para a atmosfera e aí começamos a analisar os processos hidrometeorológicos e climáticos, vimos como é que se dá o processo de formação da chuva, quanta água tem aí na atmosfera e qual é o total máximo de chuva de uma determinada região. Analisamos depois como é que se calcula a chuva média na bacia. Depois ainda continuamos nessa relação entre a atmosfera, compartimento atmosférico e o superficial, analisando como é que se dá o processo de evaporação e de transpiração da superfície das plantas e também, obviamente, aqui do solo e dos lagos, né? E agora a gente vai analisar um pouco mais detalhadamente o processo de infiltração. De que é que trata o processo de infiltração? O processo de infiltração trata da penetração da água no solo. E ele é chave porque se você vai fazer um balanço hídrico numa determinada bacia hidrográfica, uma certa quantidade de água precipita, uma certa quantidade de água evapora, então a precipitação menos a evaporação, você vai ter um processo de infiltração e você pode diminuir desse total de água que precipita. Então, precipitação menos a infiltração menos a evaporação vai ser exatamente a quantidade de água que vai ocorrer no escoamento superficial direto. Então, aquela água que vai já ser produzida de forma direta pela encosta de um determinado lugar. Então, a infiltração ela é importante para a realização desse balanço hídrico. E ela se torna mais importante quando a gente analisa processos hidrológicos na escala de poucos minutos, porque ela se torna mais importante, inclusive, do que a evaporação. A lâmina evaporada em alguns poucos minutos ou em algumas poucas horas é muito pequena com relação à taxa de infiltração. Então, se a gente está analisando, por exemplo, cheias numa determinada cidade, ou cheias numa determinada bacia hidrográfica rural, o processo de infiltração vai ser muito relevante porque a precipitação efetiva, a quantidade de água que vai ser gerada no escoamento superficial direto, vai ser definida pelo processo de infiltração, intensamente pelo processo de infiltração. Então, ela ganha relevo, inclusive, desse processo. Além de ser essa base importante para a gente poder calcular o escoamento superficial direto, é através da água infiltrada que nós teremos a alimentação dos aquíferos. Então, os aquíferos, o aquífero freático, notadamente, ele vai ter seu processo de recarga e de alimentação a partir dessa água que infiltra. Então, uma parte da água que infiltra vai ficar armazenado aqui nos poros secos, aqui inicialmente, outra parte percola mais profunda, e essa parte de água que percola mais profunda vai chegar ao lençol freático e vai fazer com que haja uma subida do lençol freático. Então, essa recarga desse aquífero, e depois uma parte desse aquífero pode voltar para o rio, mas o ponto importante aqui é que a recarga do aquífero também vai se dar pelo processo de infiltração. Então, a infiltração está ligada diretamente à produção do escoamento superficial direto, como sendo uma espécie de perda da chuva para esse escoamento superficial direto, e está associado também à recarga que nós vamos ter dos aquíferos. Então, é por conta disso que nós temos que estudar com detalhes o processo de infiltração. Então, durante esse tema aqui, nós abordaremos diversas dimensões desse conteúdo. A gente vai analisar aqui as águas subterrâneas, quais são as características do solo, quais são os fatores condicionantes do processo de infiltração, como é que a gente mede a infiltração em um determinado local, a gente vai ver como é que funciona um aparelho chamado de infiltrômetro. Depois disso a gente vai ver as equações que regem o processo de infiltração, e aí eu quero inclusive que vocês prestem muita atenção na equação de Horton, como é que ela se comporta, e depois disso a gente vai falar num termo que é a quantidade de água que é perdida numa determinada bacia, que normalmente a gente costuma chamar de abstração. Perdida para quem? Perdida para o escoamento superficial direto, e a infiltração é decisiva quando a gente está analisando então esses eventos de curto prazo. Então, nosso tópico agora, o tópico que a gente vai colocar em foco, é exatamente o processo de infiltração, e isso nós teremos agora alguns módulos que vão tratar desse tema.